Tenho certeza que em algum momento, talvez agora mesmo, você esteja reclamando pela falta de tempo para fazer as coisas. Segundo a pesquisa do ISMA-BR, International Stress Management Association Brasil, palavra difícil, 60% dos brasileiros dizem sofrer com a sobrecarga de tarefas ao longo do dia. Outro estudo aqui, conduzido pela mesma entidade, eles concluíram que 30% dos profissionais no país já desenvolveram a síndrome do burnout, ou seja, um esgotamento mental pelo excesso de trabalho. O mesmo instituto ainda revelou que o Brasil é o país mais estressado do mundo. E entre as causas, adivinhe só qual é o maior motivo? A falta de tempo. Engraçado que as mesmas 24 horas são dadas para todo mundo. Por que será que o Brasil tem esse problema? Se você não quer fazer parte dessa estatística, se você quer melhorar e ter mais controle do seu tempo, assista esse vídeo até o final que eu vou trazer 5 técnicas infalíveis para você ter controle de fato do seu tempo. Gestão de tempo é o conjunto de técnicas para você aprimorar as atividades, tornando o seu dia mais eficiente e consciente. Como eu disse, o nosso dia tem 24 horas e aprender a gerir esse tempo é extremamente importante pra gente, né? Fazendo uma boa gestão, você consegue dar nome ao seu tempo. Isso é tão importante quanto a técnica de poupar dinheiro, de você dar nome ao seu dinheiro. As 5 técnicas elas foram trazidas através de um livro que eu estou lendo, esse aqui, de gestão de tempo, escrito pela Harvard Business Review, com algumas adaptações que eu trago através do método Nagô. O primeiro passo para uma gestão eficaz de tempo é o autoconhecimento. Aqui você deve ter uma ideia dos tipos de tarefa que você faz, quais tarefas você faz, aonde elas se encaixam e quanto tempo você gasta diariamente para fazer cada uma delas. Mas essa percepção que a gente tem nem sempre bate com a realidade. Às vezes a gente superestima, às vezes nós subestimamos essa atividade, deixando assim passar os ralos de tempo que acabam passando e a gente nem vê. Esses erros de avaliação que a gente tem, que muitas vezes é uma avaliação só dentro da nossa cabeça, pode fazer que muito tempo acaba sendo perdido ou utilizado de forma que nós não gostaríamos. E para superar esse problema, é importante que você gaste 1 ou 2 semanas da sua vida registrando as atividades que você faz durante o dia. Não só as atividades, mas também o tempo que você gasta com elas. Fica tranquilo, mais à frente eu vou te mostrar uma técnica para você fazer isso. Pode parecer uma coisa super trabalhosa, mas vai te custar poucos minutos do seu dia. E eu garanto que você vai me agradecer depois de umas 2 semanas, porque você vai ter uma clareza muito maior do seu dia a dia e da sua rotina, ficando muito fácil de você fazer mudanças de acordo com o seu objetivo. Quanto mais consciente a sua rotina e seus hábitos estiverem, mais dados você terá para elaborar suas estratégias de acordo com o que você deseja. No Master Plan, o curso do Método Nagô, eu gosto de chamar esse autoconhecimento de água, porque quando nós estamos no deserto, a água é o item que nós precisamos diariamente para sobreviver. Ou seja, o autoconhecimento é algo que a gente tem que estar olhando todos os dias, porque a nossa vida vai mudando, nossa rotina vai mudando, nosso ambiente, nosso cenário. Então é importante estar sempre de olho nessas atividades de rotina. Antes de você sair anotando as tarefas, as suas rotinas e tudo mais, vamos primeiro entender por que você está fazendo isso. O que você deseja alcançar administrando melhor seu tempo? Tenta responder essa pergunta aqui. Essa pergunta pode parecer simples, até blasé, e talvez você nem queira perder tempo respondendo ela, até porque você está aqui porque você está precisando de tempo. Mas trata-se de uma questão fundamental, porque essa resposta vai direcionar os seus próximos passos e servirá também como indicador para o teu sucesso. Quando você sabe aonde quer chegar, fica muito mais fácil você entender o que você precisa fazer. Esse objetivo ele pode ser pessoal, ele pode ser profissional, aí vai da tua escolha. Talvez você queira tempo para adquirir uma nova habilidade, para desenvolver um projeto, para criar tua empresa. Talvez você só queira ter mais tempo com seus filhos, com a sua família. Talvez você queira mais tempo para poder viajar tranquilo. Ou talvez você só queira ter mais controle para não ficar estourando prazos e viver naquela vida de incêndios também. O importante é você garantir que esse objetivo faça sentido com as coisas que você vai fazer a partir de agora. Procure tornar esse processo de monitoramento o mais simples e tranquilo de fazer possível. Nesse livro de gestão do tempo, eles trouxeram umas categorias que são meio base para as atividades de rotina. Mas não se prenda a essas categorias. Se preciso, crie outras. Não tem problema. Essa aqui é só uma base para você ter um ponto de partida.
E eu achei muito interessante, porque todas as minhas atividades se encaixaram tranquilamente ali. Alguns exemplos de categoria. Responsabilidades fundamentais. São as tarefas cotidianas que fazem parte do teu dia a dia e não tem como fugir delas. É a essência do teu trabalho. Desenvolvimento pessoal. São as atividades e projetos que você considera valioso, recompensatório, mas que talvez não façam parte das suas atividades cotidianas. Por exemplo, aprender a tocar violão pode ser uma habilidade que você esteja estudando, que não faça parte do teu cotidiano, mas que faz parte do teu desenvolvimento pessoal. Gestão de pessoas. Você tem subordinados diretos? Trabalha em equipe? Lidera algum tipo de projeto? Se sim, registre esse tempo para isso. Às vezes você vai ter um follow, uma reunião com essas pessoas, reunião de time, reunião de planejamento. Tudo isso deve contabilizar nessa categoria. Atividades administrativas. São as obrigações que você precisa executar no dia a dia. Preencher uma planilha, responder um e-mail, relatórios, apresentações, crises e incêndios. É meio autoexplicativo, mas são aqueles incêndios que aparecem, que a gente não planeja e que normalmente quebra todo o nosso planejamento e nossa rotina. É legal colocar isso no monitoramento porque você consegue criar uma média de incêndios que você tem durante a semana e você já consegue colocar esse valor de horas no teu planejamento semanal. Tempo livre. Talvez isso não seja parte oficial das suas obrigações, mas isso tem que existir, os seus intervalos, os tempos que você tira um cochilo, o tempo que você fica na rede social. Tudo isso pode contabilizar aqui. Conforme você categoriza suas responsabilidades, tente imaginar como é a tua rotina do dia a dia de trabalho. Pega a segunda, reflita as tarefas que normalmente você faz, a terça, e vai mapeando. É legal você mapear porque de repente alguma dessas categorias não vai fazer sentido, ou talvez você deva criar outro tipo de categoria para o teu mapeamento. Então é importante você ver as suas tarefas para ver o que faz mais sentido para você. Após definir suas categorias, está na hora de você montar a sua ferramenta de monitoramento de tempo. De início, é importante você incluir o máximo de detalhes que você puder. Depois você vai vendo o que faz ou não faz sentido e vai retirando. Eu vou mostrar a ferramenta que nós temos dentro do curso de Master Plan, e daí você pode pegar como referência para criar a sua. Vamos dar uma olhada nessa ferramenta para você extrair tudo que você precisa. Aqui no monitoramento de tempo, nós temos a semana, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tua semana de trabalho. Aqui nós temos o tempo total de atividade por atividade e aqui nós temos a porcentagem de tempo. Nas responsabilidades fundamentais, você vai colocar quantas horas você gastou na segunda-feira com esse tipo de atividade. Então esse tempo total de atividade ele vai somar quantas horas no total você gastou com responsabilidades fundamentais. E assim você vai fazendo sucessivamente. Estudei para um curso, estudei por 1 hora. Coloco o número 1 aqui. Esse número aqui é o número de horas. Aí depois gastei 3 horas com gestão de pessoas na segunda, não tive crises nem incêndios, não tive tempo livre e gastei 2 horas administrativa. Então no total foram 8 horas de trabalho dividido dessa forma. Na terça fui fazendo a mesma coisa, lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Na quarta a mesma coisa, quinta a mesma coisa, sexta a mesma coisa. Depois de tudo isso, nós vamos ter o total por atividade que você teve, nós vamos ter o total por dia, então no total foram 45 horas gastas na semana, dessas 45 horas, 10 horas foram por gestão de pessoas, ou seja, 22% do meu tempo foi gasto gerindo pessoas. E aqui embaixo eu coloquei um gráfico pizza só para ajudar a visualização. É bem básico essa ferramenta, você pode fazer no próprio papel, você não precisa de uma ferramenta nem de um Excel. Aqui eu fiz só para facilitar para os meus alunos. Então pegue uma tabela, faça dessa forma, tente colocar de 2 a 3 semanas para você ter uma base melhor, porque de uma semana para outra, às vezes tem coisas que acontecem quinzenalmente, então é importante que você olhe da forma mais lógica possível para você. Essa é uma dica para você monitorar o seu tempo, mas agora eu vou te dar uma dica de como você pode ir contabilizando esse tempo para você não esquecer. Você pode fazer como se fosse um ponto de trabalho, por exemplo, colocando, comecei às 10 da manhã, acabei às 11h30, então gastei 1h30 e pode ir anotando. Ou também tem uma ferramentinha digital que você pode fazer também. Essa ferramenta se chama Toggle Track. É uma ferramenta gratuita e você pode adicionar uma extensão no teu próprio Google Chrome, que ajuda bastante. E aqui você pode criar suas categorias. Por exemplo, gestão de pessoas. Aí você criou aqui gestão de pessoas. Crises e incêndios.
tempo livre. Só para você ter um exemplo aqui de como ficaria na table de timer, ele pergunta: o que você está fazendo agora? Então eu vou agora calcular quanto tempo eu gasto para escrever um roteiro. Aí, se escrever um roteiro, ele está dentro de desenvolvimento pessoal. Digamos que eu estou estudando sobre criação de roteiro. E você vai simplesmente dar um play. Vai dar um play, segue tua vida. Quando você terminar, você vai apertar aqui no Stop Timer e ele vai ficar registrado. Então, quando você olhar em projetos, você vai conseguir ver quantas horas você tem gasto em cada coisa. E aqui ele vai deixando os seus registros e vai dando também, aqui onde está desenvolvimento pessoal, aos poucos ele vai colocando o range de quanto você está gastando em cada tipo de categoria. Então ele basicamente faz o que a planilha faz de uma forma até super intuitiva, assim. Talvez só pela essa ferramenta você já resolva isso, se você quiser. O objetivo dessa técnica, basicamente, é você encontrar os padrões. É bem provável que o resultado desse monitoramento que você fez, ele não bata com o que você esperava, muito menos com seus objetivos iniciais. Talvez você se dê conta que está gastando muito tempo com rede social e esse tempo poderia ter sido alocado em um aprendizado de alguma habilidade que você gostaria. Ou talvez você não tenha tido tempo livre porque você está gastando muito com tarefas administrativas ou com gestão de pessoas. Isso já vai te dar insumos o suficiente para você criar estratégias para isso. Vou te dar um exemplo. Enquanto eu monitorava minhas tarefas, eu via que eu tinha muitas tarefas administrativas e processuais dentro do método Nagô. Foi assim que eu comecei a contratar pessoas para trabalhar junto comigo, porque eu gastando menos tempo com tarefas administrativas, eu poderia ter mais tempo para criar conteúdos de qualidade como esse. Eu jamais teria tempo para construir esse tipo de vídeo se eu não tivesse pessoas me ajudando hoje em dia. E isso só foi possível quando eu comecei a entender o tempo que eu gastava com cada coisa. Caso você tenha flexibilidade de tempo, vai ser legal você ter esses insumos para você desenvolver a tua própria rotina da forma que você acha que é melhor, ou até mesmo fazer testes, que é o que eu mais gosto de fazer. Sabe o que é legal você ver também? Isso é uma coisa que já aconteceu comigo na minha empresa. Quando eu monitorei meu tempo, eu tava vendo que eu tava gastando mais de 12 horas com reuniões. E essas reuniões que eu tava gastando, nem todas eu precisava estar lá. Então eu conversei com meus superiores para que eu saísse de algumas reuniões e pegasse só a ata ou só pegasse as informações mais importantes e conseguir alocar para atividades que realmente faziam sentido pro que eu deveria fazer. Se esse vídeo te ajudou, dê um like, não deixe de se inscrever no canal e, por favor, deixe um comentário que eu quero entender o que você está achando desse tipo de conteúdo. Caso tenha se interessado pelo curso do Master Plan, que é meu curso de planejamento e gestão de tempo, o link está na descrição ou no comentário e eu vou deixar um cupom de R$10 que você pode colocar lá no carrinho na hora de comprar o curso. Beleza? Um beijo, um queijo, até a próxima!